Chegamos a 100 mil inscritos no nosso canal do YouTube e a grande maioria desses inscritos chegaram nesses últimos 2 anos de pandemia. Se você quer saber como a gente chegou a essa marca e celebrar comigo, fica nesse vídeo que eu vou contar tudo. Olha só, eu tenho no meu canal do YouTube, desde 2006 esse canal ele funciona. Aliás, alguns dizem que é um dos primeiros canais que a gente tem com um pastor falando de evangelhos. Eu sempre tive muita criatividade, postei muitos vídeos aqui, expliquei Bíblia. Na verdade, eu já tive 2 outros canais, talvez você me conheça até dos outros canais que eu depois descontinuei. Um era o Luitero e esse teve muitos seguidores. Depois eu parei o projeto em 2014, mas em 2011 chegava a ter 100 mil visualizações em cada vídeo que a gente postava dele. Também tinha o Colagem, que eu pegava músicas e trazia no contexto bíblico, mas aquele ali tinha muito strike, porque as músicas eu não tinha autorização e eu também fiz em outro canal e descontinuei ali por motivos de regras do YouTube. E esse canal eu sempre fiz coisas, eu fiz o Teologeeks com o Vitor Fontana, logo no começo ali do ministério dele, e outras coisas a gente já fez aqui nesse canal. Mas a grande questão, tudo mudou há 2 anos atrás. Quando a pandemia chegou, eu comecei a fazer várias lives aqui, e aqui a gente tentando entender com vários pastores, desde pastores pentecostais até pastores reformados, tentando entender o que ia acontecer. Mas eu mesmo estava perdido, assim, o que eu ia fazer desse canal. E eu lembro que foi um papo com a minha esposa que tudo mudou. Ela chegou para mim e eu já dava aula de interpretação bíblica, hermenêutica, desde 2005. Eu sempre tive classes no bacharel, na pós-graduação, de pessoas que tinham a vocação e estudavam comigo hermenêutica, interpretação bíblica, e eles depois viravam pastores, missionários, missionárias, e a gente fez isso por muito tempo, por 15 anos. E eu lembro que a minha esposa chegou e falou assim: Marcos, nessa pandemia que a gente ficou preso em casa, né? A gente não tinha como ir na igreja tanto, a gente tinha um negócio online, mas ela queria muito estudar a Bíblia, ela queria, todos queriam, né? Ensinar os seus filhos. Ela falou: por que você não ensina hermenêutica para pessoas que não são vocacionadas, não nos seminários? Usa o seu canal do YouTube para ensinar interpretação bíblica, ensinar como ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. E ali eu fiquei, caramba, é verdade. E ela falou uma coisa muito que me tocou. A minha esposa, ela virou e era uma janta normal, só tava eu e ela, as crianças já estavam dormindo, e ela falou assim: eu sou crente desde pequenininha, mas eu tenho tantas dúvidas quando eu leio a Bíblia, e eu gostaria de ler e entender a Bíblia toda. Então, às vezes ela falava: eu não entendo às vezes algumas ambiguidades que tem entre Gênesis e a ciência. Às vezes eu vou ler Paulo e me parecem umas colocações tão preconceituosas, meio machistas. Eu não entendo às vezes Paulo. Ou eu vou entender os evangelhos. Por que tem 4 evangelhos? Parece que um é diferente do outro. Qual que é o verdadeiro? Ou Apocalipse, ou Daniel, que vão falar do futuro. O que é futuro? O que foi no passado? Então eram tantas questões ali que ela colocou. Eu falei, caramba, é verdade, eu ensino isso, os vocacionados, mas dá para ensinar todo mundo. E aí eu comecei uma estratégia clara nesse canal. Ali eu estava com 25 mil assinantes na época, e eu falei assim: eu vou fazer uma estratégia pensando tudo que eu dou aula no bacharel e na pós, transformar de forma que a pessoa não precise de teologia, que a pessoa possa seguir um canal do YouTube e entender ao longo de um processo como interpretar a Bíblia. E a gente começou a fazer aqui nesse canal algumas estratégias constantes, semanais e com vídeos aqui praticamente diários, que mudou o ritmo de crescimento desse canal. Então a gente chegou nos últimos meses, estávamos crescendo 2 mil assinantes por mês. Uma das estratégias foi: vou chamar os meus amigos biblistas para conversar sobre termos de interpretação bíblica, sobre esses assuntos polêmicos que eu falei e outros assuntos. Então vamos pegar a carta de Hebreus, eu chamo alguém que estuda a carta de Hebreus e a gente vai falar sobre ela, vamos falar sobre Levíticos, e aí a gente tem quase toda a Bíblia aqui. E eu fazia semanalmente uma entrevista, um bate-papo. Nem era uma entrevista, porque eu não queria que alguém ficasse dando como uma sala de aula, mas era um bate-papo, interrompia bastante, e a gente conversava sobre Bíblia.
e isso trouxe muita gente interessada. E hoje eu estou fazendo toda segunda-feira à noite, quase toda segunda-feira à noite, eu estou postando um bate-papo ao vivo com alguém muito fera, muito da área da Bíblia, onde a gente vai interpretar a Bíblia e ensinar os princípios de interpretação. Uma outra coisa que eu estou fazendo, que deu muito certo também, que as pessoas estão muito felizes, é estudos bíblicos, onde eu mostro na prática a interpretação. Eu comecei com Atos, capítulo por capítulo, e a gente já passou de 800 mil visualizações nesses estudos. Depois eu fui para o Sermão do Monte, são 22 aulas, expondo Mateus 5, 6 e 7, ali o Sermão do Monte, o contexto, o que é ser um discípulo de Jesus, no meio de tanta gente que se diz evangélica, cristã, o que Jesus falou que é ser o seu discípulo. Depois a gente veio para Romanos, capítulo por capítulo, também é um dos estudos mais pedidos, é mais profundo, mais denso. E agora a gente está em Gênesis, que a gente vai dividir em 5 temporadas, a primeira já foi, e você pode assistir as 8 aulas sobre Gênesis 1 e 2, depois vai ter a segunda temporada, a terceira, e a gente não sei quando é que vai acabar essa jornada. E a última estratégia foi fazer um selo, onde a pessoa se cadastra, a gente usa uma plataforma de ensino à distância, e é de graça a grande maioria dos vídeos, né? A grande maioria das aulas. Eu tenho uma só paga, que é o que era equivalente ao pós-graduação, que trazia parte do meu sustento nos seminários e faculdades. Eu trouxe para a hermenêutica, entendendo a palavra de Deus, essa é paga. Mas todos esses cursos que eu falei para vocês, eles estão de graça lá. E dessa forma as pessoas se cadastravam e a gente chegou a 28 mil alunos cadastrados, que eu tenho e-mail, que eu posso mandar correspondência. Essa turma tem encaminhado comigo e a gente sempre faz a imersão, aonde entra milhares, literalmente. Cada imersão tem entre 3 mil a 5 mil pessoas que entram no momento. A gente faz uns 3, 4 imersão por ano e a gente, então entra e eu dou o ensino básico. Em 3 aulas eu dou o ensino básico do como você vai interpretar a Bíblia. Se você nunca fez uma imersão, você precisa passar por ela, porque é uma jornada de como você pode entender a Bíblia. E depois, na última aula, eu abro inscrições para quem quer fazer o curso pago, e alguns sempre decidem fazer. E é uma jornada que eu faço com 40 dias com a pessoa. Daí ela vai estudando dezenas de vídeos e eu vou explicando para ela e geralmente a maioria fica muito grato. Foi assim que a gente chegou a 100 mil assinantes no nosso canal do YouTube. E eu queria fazer um desafio para você, se chegou até aqui. Se você é da turma do antes dos 100 mil, escreva aqui qual foi o tempo ou qual foi o vídeo ou que ano você começou a me seguir. Que ano você começou a me seguir? Eu acho que você faz parte dessa história, se você está assistindo. Se você está assistindo em outras redes sociais, vai lá no YouTube, na descrição, digita Marcos Botelho no YouTube, segue o canal. E aí você fala, eu comecei agora, mas é bem-vindo, é tão feliz quanto. Mas eu queria saber das pessoas, não, eu comecei a seguir em 2013, eu comecei a seguir não sei o quê. E assim a gente vai, eu vou poder ler todos os comentários e você vai fazer parte dessa festa, que para mim é uma celebração. Daqui a pouco vai estar aqui a plaquinha dos 100 mil, dizem que demora uns 3 meses a 4 meses. Daqui a pouco a placa dos 100 mil tá ali pra gente celebrar junto, tá bom? Deus abençoe, muito obrigado por você ser um dos 100 mil seguidores e que a gente possa sempre poder caminhar junto, aprendendo a palavra de Deus, entendendo a palavra de Deus com autoridade. A gente se vê num outro vídeo, quero fazer mais vídeos assim, ó, sem corte, só falando, tá bom? Abraço, tchau!